Bom dia. Mais um dia que nós colocamos na presença de Deus, para que a gente esteja aqui ouvindo a mensagem que é reservada para o dia de hoje, a mensagem que vem da parte do Senhor, para que mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo, a gente tenha ânimo, a gente tenha alegria. E nós vamos falar aqui, na mensagem de hoje, sobre a vida de Paulo. A gente continua falando sobre Paulo, que eu acho maravilhosa toda a história, desde o momento de todo momento, né? Todo momento da vida de Paulo tem a sua beleza. Para nos fazer refletir até para pessoas, eu não nasci dentro de um lar cristão, então consigo entender muitas passagens de pessoas antes da conversão e depois da conversão, né? Paulo teve muitos momentos difíceis antes dele aceitar Cristo e momentos que ele viveu também difíceis, mas aí já com Cristo na sua vida, fortalecendo a sua vida, alegrando a sua vida, dando força em momentos muito, em momentos muito tristes, né? Mesmo assim, ele estava fortalecido no Senhor. Então hoje, o tema da nossa história é que exemplo. Olha só, que exemplo. Do que será que a gente vai falar hoje, hein? Paulo, que exemplo. E o texto de hoje está em Filipenses 2. Nosso versículo-chave é o mesmo que foi no domingo passado. Está em Filipenses 4:4, que diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. E o princípio bíblico desse tema é Cristo Jesus, meu exemplo de humildade. Bem interessante o que Paulo quis dizer. Ele, na passagem aqui da Bíblia, em Filipenses 2:6, diz assim, ó. Filipenses 2:5-6-7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus, Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele não pegou aquilo como forma de poder naquele momento. E ele quis se tornar, ele se esvaziou dele mesmo e tornou-se semelhante a nós. Que exemplo! Que exemplo maior exemplo de humildade é esse. E é sobre isso que Paulo fala na mensagem de hoje. Ele diz assim, olha, se Cristo, como Cristo mesmo disse, negue-se a si mesmo, é isso que eu peço a vocês. Não pense só na sua vontade, não pense só no seu conforto, não pense. Tem almas que precisam da sua ajuda, tem almas que precisam conhecer o amor de Deus, tem almas escravizadas que estão escravas porque não conhecem. Vocês que conhecem, façam de tudo, se coloquem no lugar delas. Vocês já estiveram em momentos de sofrimento e alguém lembrou de vocês, então faça você essa parte agora também, ele falava. E ele tinha, nessa passagem, ele fala de dois homens de Deus muito importantes. Um se chamava Epafrodito e o outro, Timóteo. Epafrodito foi, ele diz assim, um homem
que não mediu esforços para falar do amor de Deus por onde ele passava. Mesmo sofrendo consequências, mesmo correndo risco de vida, mesmo assim, ele foi e levou a palavra de Deus. E Paulo diz à igreja: eu sei que vocês estão preocupados, eu sei que vocês ficaram com medo da morte dele, porque ele realmente esteve muito doente, falando de Epafrodito. E mesmo doente, ele trabalhou, e o Senhor teve misericórdia de mim, porque sabia que se ele morresse, eu ia ficar muito triste. Ia ser tristeza em cima de tristeza. E o Senhor teve misericórdia e Epafrodito se recuperou. Ele está bem e ele vai visitar vocês. Vocês vão ver do que eu estou falando. Isso Paulo falando à igreja. Mas ele sempre falando, e mesmo assim, mesmo dessa forma, ele continuou trabalhando, ele continuou levando a palavra de Deus. E vocês façam a mesma coisa. Eu sei que vocês cuidam de mim, eu sei que vocês se preocupam comigo, por onde eu vou, por onde eu passo, e vocês até mandam ajuda para mim. Mas muito mais do que isso, muito mais do que estar cheio de provisões que vocês mandam para mim, ou mesmo quando eu estou aí, que vocês cuidam e vêm falar comigo, na minha ausência eu também quero que vocês continuem cuidando uns aos outros, cuidem com alegria, porque nós estamos falando de uma palavra, de um amor que não existe tamanho, é para todos, e todos precisam conhecer esse amor. Ele falava sempre falando dessa forma. E assim, em Filipenses 2:12, muito interessante o que ele diz também. Ele diz assim, olha: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que ele diz assim, gente, às vezes vocês podem até ficar sem vontade de sair do seu lugar. Às vezes vocês até falam, ai, eu acho que eu não vou conseguir, não sei fazer, não quero fazer. E aí ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês, Deus, que faz com que você queira fazer, que faz com que você realize o que Ele quer que você faça. Então, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Paulo explica isso o tempo todo para a igreja. Faça tudo sem queixas. Em 14, Filipenses 2:14 diz assim, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilhem como estrelas no universo. Parece que ele está falando essa mensagem para hoje, né? Por isso que a palavra de Deus é viva, porque a qualquer tempo, a qualquer momento que você for ler, que nós lemos, ela traz a mensagem para o momento. Então, Paulo estava falando para a igreja e o Senhor está falando para nós, para que a gente possa estar no local onde nós estivermos, no momento em que a oportunidade surgir, que a gente possa falar, para que a gente possa brilhar no meio ou no local onde nós estivermos. E quando não quisermos, ou quando a gente tiver medo, quando a gente ficar sem graça, então nesse momento nós devemos pedir ajuda a quem? Quem vai nos ajudar? Quem vai efetuar isso na nossa vida? O Senhor. Nesse momento, quando chega o momento da gente começar a falar do amor de Deus, e a gente não consegue, a gente tem vergonha, a situação fala, Senhor, providencie para mim um momento. Essa pessoa precisa saber que o Senhor a ama
e que o Senhor gosta, ama a vida dela de qualquer forma. Não existe nada que a gente possa fazer para que o Senhor ame mais. E não existe nada que a gente tenha feito que Ele ame menos. Ele ama muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pode pensar, muito mais do que a gente pode sentir. O amor do Senhor é imensurável, não existe medidas para esse amor. E é isso que Paulo espera da igreja e o Senhor espera de nós. Aí eu falei de Epafrodito, mas tem Timóteo. Timóteo foi um parceiro, um amigo, um cooperador que estava com Paulo o tempo todo. E ele tinha um amor de pai para filho. A Bíblia diz aqui que ele diz sobre Timóteo que vai chegar, mas em Filipenses 2:22 ele diz assim, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, Timóteo aprendeu tudo com Paulo. Todo momento que eles estiveram juntos. E esses dois homens tiveram grande importância no levar a palavra, no estar junto com Paulo, na sequência dessa história. E diz assim no 25, contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, porque para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E ele diz assim, ele continua falando, olha, sejam humildes, sigam o exemplo de Cristo, falem do amor de Deus, não temam, o Senhor vai estar o tempo todo com vocês. Às vezes é difícil, né, ser humilde. Às vezes é muito difícil quando você faz uma coisa legal e ninguém percebe. Mas o Senhor percebe. E no momento certo, Ele vai falar, foi bem legal. Foi bem legal tudo aquilo que você fez, hein? Mas se Ele não disser, tá tudo bem. Tá tudo bem porque a honra e a glória deve ser dada ao Senhor Jesus. E nós aqui somos os instrumentos que o Senhor tem, que o Senhor gostaria de usar muito no local onde a gente está, na nossa casa, na nossa escola, na nossa comunidade, no nosso endereço. Basta que a gente fique de prontidão na presença do Senhor, ficar sempre entendendo que o Senhor tem alguma coisa para falar através da gente, que a gente tenha essa sensibilidade de entender o momento que o Senhor quer fazer algo através da nossa vida. Que essa seja a nossa oração. Senhor, me usa como seu instrumento no momento que o Senhor achar melhor, que eu possa estar sensível à sua vontade e que eu obedeça, Senhor, da forma como o Senhor quer que eu faça, que eu obedeça sinceramente o teu querer na minha vida. É a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia na presença do Senhor.